Quem é que nunca parou para pensar em determinadas ofertas turísticas que despertam uma verdadeira euforia de consumo? São aqueles produtos e serviços que são disputados em lista de espera, que fazem efetivamente o turista comprar de olhos fechados e pagar a qualquer custo alguma experiência e que depois vai ser exibida como um objeto de vaidade, como aquilo que realmente promove e envaidece por ter sido consumido. É lógico que isso existe. É por isso que algumas ofertas turísticas, como meios de hospedagens, serviços de alimentação, artesanato, atrativos naturais, histórico-culturais, tecnológicos e até itens da economia criativa, muitas vezes bombam diante dos nossos olhos. O que comanda tudo isso são estratégias que são aplicadas no processo de estruturação dessa oferta, ou seja, no momento da formatação desse atrativo, que consequentemente houve um empenho maciço para evidenciar algum diferencial competitivo. São as exclusividades que comandam a vaidade de consumo. Tudo aquilo que é exclusivo, é fenomenal, é notório, é chancelado por premiação, logicamente acaba se tornando objeto de desejo. Isso não acontece só no turismo. E no turismo acontece muito mais, porque todo turista ele é um colecionador de destino. Esse diferencial competitivo a ser acentuado, ele pode ser algo natural, algo inerente dessa oferta e desse atrativo. Mas ele também pode ser introduzido, ele pode ser criado, Ele pode ser permeado dentro dessa oferta e pode ser conduzido por um processo de consultoria que seja muito perspicaz na hora de inovar qualquer produto ou serviço relacionado ao turismo brasileiro e ao turismo mundial, consequentemente. O que importa é ser bastante assertivo e acentuar um diferencial competitivo que vai efetivamente corresponder à expectativa de consumo desse turista consumidor. Nos meus 15 anos de atuação, eu venho, assim, efetivamente, exaustivamente, me empenhando em acentuar diferencial competitivo nas ofertas turísticas que eu trabalho na sua estruturação. Isso porque tudo começou há mais ou menos 15 anos atrás, quando eu fui desafiada a estruturar o turismo tecnológico em Campo Verde, no Mato Grosso. Mais ou menos no ano de 2005, promover a visita turística em grandes propriedades agrícolas já por si só seria desafiadora no momento efetivo de consumo de ecoturismo, de turismo sustentável, de ideias conservacionistas e até preservacionista. E quanto mais isso se evidenciava no mercado, mais surgiam unidades de conservação. Imagine você o que foi para mim, enquanto consultora, potencializar exatamente o oposto, onde o agronegócio, embora tenha devastado o Cerrado Mato-Grossense, havia gerado efetivamente resultado surpreendente na balança comercial do país. E a partir desse momento eu me dediquei a estudar o que realmente poderia fazer desse atrativo lucrativo 10 vezes mais, trazendo sucesso efetivo de venda e atraindo os olhos do consumidor do Brasil e do mundo. Logicamente seria o diferencial. E foi nesse momento que eu expressei na operação, na apresentação desse conteúdo, o recorde de colheita por talhão plantado de algodão em território do Cerrado brasileiro, consorciado à diminuição efetiva de aplicação de defensivos agrícolas. E foi com esse diferencial que já estava lá, que foi acentuado na estruturação dessa oferta, que eu coloquei o turismo tecnológico de Campo Verde como recordista de venda. E evidentemente, naquela ocasião, esse roteiro tecnológico estampou por 5 anos seguidos a revista anual que era distribuída maciçamente num evento bastante conhecido que era o Salão Brasileiro de Turismo. Daí para cá, nunca mais eu deixei de valorizar o diferencial competitivo a ser introduzido na oferta turística que eu estaria trabalhando.
Desde então, ano após ano, eu venho colecionando várias estratégias e eu não paro de estudar as tendências de consumo e aplicação de conceitos atualizados, tornando efetivamente essa oferta cobiçada e muito valorizada nos olhos do turista consumidor. E você sabe por que isso é importante? Porque a concorrência de oferta turística está cada vez maior. Na medida que as pessoas circulam cada vez mais, muito mais investidores surgem, oferecendo variados tipos de oferta, oferecendo meios de hospedagens inusitados, gastronomia e culinária diferenciada. E, logicamente, eu não quero gerar um monte de mesma coisa, porque um monte de mesma coisa efetivamente dá o resultado que um monte de gente tem. E superar expectativas é muito diferente de ser equiparado ao comum. E muitas vezes o investimento ele nem é tão expressivo. Muitas vezes, acentuar o diferencial competitivo é mais uma dedicação operacional. Ou uma estratégia bem pensada, sabe? Uma sacada que evidentemente gera um esforço, muitas vezes de recurso humano especializado, mas efetivamente o monetizado não representa quase nada diante da potencialização, no mínimo 10 vezes mais da lucratividade. Você só se arrepende quando você nota que você investiu em alguma coisa traduzida efetivamente de acordo com aquilo que todo mundo faz. Sabe aquela história de que eu vou construir uma piscina igual do vizinho porque a do vizinho tá dando certo? Ou eu vou colocar dentro do apartamento a mesma cor do meu concorrente, porque lá o sucesso é garantido? Ou eu vou servir na mesa o mesmo prato gastronômico que tem levado ao sucesso o restaurante do outro lado da rua? Ora, isso efetivamente só vai te fazer acolher resultados similares, mas nunca acima da concorrência. Se destacar no mercado turístico é oferecer exclusividades. E quando eu falo de exclusividades, eu acabo me recordando de alguns exemplos que fazem parte aí da minha trajetória e que vale a pena eu dizer para vocês, porque eu tenho certeza que vai acabar inspirando cada um que está aí agora me escutando. Vale lembrar, por exemplo, uma piscina em formato de peixe que foi construída em Nobres, num atrativo chamado Mirante do Cerrado. Ué, já que ia fazer uma piscina, por que não em formato de peixe, com iluminação colorida e que tivesse borda infinita? Pense você que o investimento monetário foi muito parecido com uma piscina retangular, mas o efeito do diferencial competitivo é emblemático. Estampa aí um movimento totalmente instagramável, perfazendo a própria propaganda através do turista consumidor aos olhos do Brasil e do mundo. E exemplos são variados. Por exemplo, tem um drink na Lagoa do Japonês que tem exatamente a coloração da água, que é aquele azul profundo e efetivamente é maravilhoso porque eu já provei. A trilha do megafone, que ao invés de você efetivamente caminhar no Cerrado Brasileiro, apenas escutando aí a interpretação, né, geomorfológica do ambiente, você pode se posicionar dentro de um megafone gigante e escutar de forma amplificada ou ampliada o próprio som da natureza. Tudo isso é diferencial competitivo decorrente de consultorias assertivas no processo de estruturação de oferta turística. E tem mais, tem muita coisa. Tem travesseiro de erva em pousada no interior do Brasil, com tapetinho massageador para gerar aí uma sensação de bem-estar. E já que você vai estruturar uma oferta turística, dedica tempo e esforço para pesquisar tendências e inovações. E não esqueça de incorporar diferencial competitivo. Isso pode, mais uma vez eu vou repetir, essa exclusividade pode ser uma premiação, pode ser um fenômeno, pode ser algo que só acontece nesse lugar, mas efetivamente tem que ser alguma coisa que você venha introduzir na operação e na oferta que seja inesquecível e exclusivo. É por isso que eu sempre repito, o segredo que faz bombar a venda de um empreendimento, de uma oferta turística,
não é só a linguagem de venda ou tudo que você investe na publicidade de tudo isso. O maior segredo é acertar na estruturação dessa oferta. São as etapas que você assume na formatação desse atrativo, nas ações estratégicas que você emprega, que efetivamente vão gerar um resultado que potencializa no mínimo 10 vezes mais a lucratividade. E quando você definitivamente impregnar diferencial competitivo em tudo que estiver estruturando para colocar na prateleira de consumo, efetivamente o resultado ele vai ser superlativo ao que você já vinha alcançando. É lógico que manter a atenção do turista consumidor depende de inovar constantemente. Não se engane que um diferencial competitivo, sem ser revisto, reformulado, aperfeiçoado no decorrer da sua oferta, anos a fio, ele vai efetivamente estar no topo da prateleira de consumo. Tudo se transforma de acordo com a expectativa do turista de consumir. E o raciocínio do consumidor, ele muda de tempo em tempo. Então fique atento que nada nesse mundo é estático, tudo é muito dinâmico. E o que você introduziu hoje pode ser necessário que seja revisto amanhã. Muitas vezes não modificado na sua essência, mas transformado o suficiente para sempre atualizar a linguagem da expectativa que se transforma na hora de consumir turismo. Então, meu amigo, não cometa mais o erro de gerar uma oferta parecida com a do concorrente. Copiada efetivamente daquilo que você acredita que já alcançou um magnífico patamar de venda. Dê personalidade, dê exclusividade, se inspire sim nos grandes diferenciais, mas não copie efetivamente. Se você não impregnou isso na sua oferta, comece agora. Reformula tudo isso aí. Dá tempo. É tempo de competir sempre. E se você fizer isso com a maior brevidade, muito mais rápido você potencializa o sucesso do seu negócio. Foco nos 3 principais pilares de diferencial competitivo: exclusividade, premiações ou chancelas e fenômenos. Não se esquecendo que isso pode ser inerente e natural da oferta, como você pode criar e introduzir de uma maneira artificial, mas que vai gerar realmente surpresa na expectativa do turista consumidor. O que é importante é você permitir ao turista, depois de usar a sua oferta, ele refletir e sentir que ele esteve realmente diante de alguma coisa que só poderia ter sido alcançado se fosse aí com você, se ele fosse até você, se ele consumisse efetivamente aquilo que você oferece. Bom, no turismo não tem exceção. Diferencial competitivo é o salto superlativo de sucesso para qualquer nicho de produto e serviço. Você consegue fazer isso bombar dentro de um meio de hospedagem, alimentação, artesanato, atrativo natural, cultural, histórico e tecnológico e até item da economia criativa. E tem mais, a produção associada ao turismo, quando ela vem impregnada de diferencial competitivo, logicamente ela salta em lucratividade e êxito. Eu gosto muito de citar o exemplo também de uma contemplação ancorada que a nossa equipe, a minha equipe, supervisionada por mim, introduziu num atrativo natural lá em Almas. É um lugar que chama Vale dos Pássaros, numa cachoeira que tem uma borda infinita incrível, de mais ou menos 70 metros de altura de queda, que é conhecida como Cachoeira da Cortina. Sabe o que aconteceu por lá? Uma digital influencer de nome Luísa Galiza, ela esteve no topo dessa cachoeira para fazer algumas fotos aí panorâmicas e insistentemente ela queria se posicionar muito próximo da queda d'água. Impossível sem os critérios de segurança que fossem eficientes e que garantissem a integridade da Luísa. Pois é, imaginem vocês que nós pensamos um processo de ancoragem segura usando equipamentos de rapel e ela fez a tão sonhada fotografia. Isso foi parar no seu ambiente online,
foi propagado para os seus seguidores e assim, como num passe de mágica, as pessoas começaram a procurar para repetir o mesmo ângulo fotográfico da Luísa e isso acabou bombando a Cachoeira da Cortina. Diferencial competitivo. Essa estrutura de segurança só tem lá. Esse ângulo fotográfico é só de lá. Então, para ter essa experiência, só indo a Almas, no estado de Tocantins, no Vale dos Pássaros, e efetivamente comprar a contemplação ancorada na Cachoeira da Cortina. Tá ligado como isso tem um efeito bombástico e nem sempre o investimento é tão expressivo? Imaginem vocês que quem faz essa operação é, na verdade, a mesma equipe que já operava rapel na região. O investimento foi inteligência estratégica, impregnação de segurança e preparo do ambiente para gerar um resultado exclusivo e fenomenal. Eu também gosto muito de citar a trajetória de um mentorando meu, do Maicon. O Maicon hoje, ele está na minha mentoria da metodologia Target, mas ele já é meu parceiro de trabalho há muitos anos. Ele acabou se tornando, eu digo, uma verdadeira águia na formatação de atrativos com diferencial competitivo. Quando se trata de inovar ambientes, em tematizar ambientes de gastronomia e de hospedagem, não tem para ninguém. Ele já criou, por exemplo, gastronomia harmonizada temática e que acabou tirando aí empreendimentos do 0 a 0 e potencializando no mínimo 10 vezes mais, como num passe de mágica. Isso aí não é ilusão de ótica, isso é inteligência, é empenho, isso é pesquisa, é trabalho sério de estruturação de oferta turística, é cumprimento de metodologia estratégica, é passo a passo com um olhar antenado aí no mercado consumidor. Quem é o investidor ou consultor que não quer gerar nesse mercado de oferta turística efetivamente um serviço que possa ser consumido de olhos fechados e ser disputado pelo turista consumidor? Imaginem vocês que grandes corporações trabalham diferencial competitivo todo santo dia. Eu mesma, eu fui aluna nos anos 90 da Disney Corporate, que é uma entidade dentro do complexo Disney que explica a melhor maneira de gerar encantamento e transformar o seu negócio numa bomba de vendas. E o maior legado de Walt Disney, quando ele estruturou os parques temáticos, foi que despertar o verdadeiro uau na mente do consumidor, isso sim faria toda a diferença. Isso é uma lição que eu trago para minha trajetória profissional. Depois que eu empreguei há 15 anos atrás na estruturação do turismo tecnológico e eu vi que isso funcionava, eu jamais desapeguei disso em todos os processos de estruturação de oferta que eu venho fazendo no Brasil. Hoje, imaginem vocês, né? Já se passaram 15 anos de consultoria só em formatação de atrativo. São vários estados brasileiros e muito mais de 65 municípios por onde eu já passei. Em nenhum momento eu me esqueci que algum diferencial precisaria ser acentuado na oferta. E eu já trabalhei isso de maneira simples e já trabalhei também investimentos grandiosos que promoveram efetivamente uma potencialização de lucratividade e visibilidade. Não adianta uma campanha publicitária fenomenal se a oferta por si só não fizer jus a esse investimento. Preocupe-se com a estruturação da oferta primeiro. Não se esqueça do diferencial competitivo. Tenha isso muito acentuado na operação, aí sim, desenvolva uma tremenda linguagem de posicionamento mercadológico, com peças publicitárias e canais de distribuição assertivo, que consequentemente esse atrativo vai ser comprado de olhos fechados. Pare de oferecer o que todo mundo oferece. Nesse universo de consumo de turismo, superar as expectativas é o maior desejo do turista consumidor. Vai na veia da emoção, que isso não tem erro. E seja você também um caso de sucesso.
A lição de hoje é essa aí. Vai lá e começa agora que dá tempo. Tem consumidor aí esperando aí a sua oferta. Vai lá que bomba. Um grande abraço. Espero ter contribuído. Bons negócios.